For those who were here Monday, Para aqueles que estavam aqui na segunda, right before we prayed to close service, antes da gente ter orado para terminar o culto, I had everybody come in the front and we held hands and we're praying. eu pedi que todo mundo viesse à frente e a gente segurou a mão para orar juntos. I gave a little bit of a glimpse of what I'm going to be talking about today. E eu dei só um pouco sobre aquilo que a gente ia falar sobre hoje. But the general theme of what the topic is O tema de hoje has to do with symptoms tem a ver com sintomas and decisions. e decisões. I want to start off with a question, Quero começar com uma pergunta. or two questions. Duas perguntas. Who are you to yourself, Quem é você para si mesmo and who are you to the world? e quem é você para o mundo? When we speak about Jesus, Quando falamos sobre Jesus, what do we see? o que é que nós vemos? We see a true example of a self-sacrifice, Nós vemos um verdadeiro exemplo de se sacrificar, a surrender, a true surrender, uma entrega verdadeira, which we understand que nós entendemos to be the key in the kingdom of God. que é a chave no reino de Deus. It was because of God's mercy and grace Foi por causa da misericórdia e graça de Deus and Jesus' sacrifice e o sacrifício de Jesus that the kingdom of heaven was opened for us. que o reino dos céus foi aberto para nós. Because the sacrifice of Jesus Porque o sacrifício de Jesus didn't start on the cross. não começou na cruz. His sacrifice ended on the cross. O sacrifício terminou na Or cruz. the completion of his sacrifice was on the cross. O terminado do sacrifício de Jesus foi ali na cruz. But the moment he had love for us Mas no momento que ele teve amor por nós and was willing to do anything to preserve us because of his love, e estava disponível a fazer o que fosse para proteger esse amor por nós. that was the beginning of his sacrifice. Isso foi o início do sacrifício. Because sacrifice isn't simply a death, O sacrifício não foi simplesmente uma morte. especially when we read about what we understand Ah, in the Christian faith. Quando a gente vê na fé, It's more than a simple death. é mais do que uma simples morte. It's a lifestyle. É um estilo de vida. It's everyday decisions. É decisões diárias. What we understand is love. O que nós entendemos é amor. Sacrifice is love. O sacrifício é amor. Love leads to sacrifice. O amor leva-nos ao sacrifício. And we read that in the Bible, that no greater love A gente lê na Bíblia que não há amor maior than the one who is willing to die for his friends. do que aquele que se entrega pelos seus amigos. So Jesus showed the example of true love leading to a life of true sacrifice, Então of Jesus self-sacrifice. mostrou o que é o verdadeiro amor por se sacrificar. For the moment of coming down, Para o momento de descer, abiding, vivendo aqui, sharing his moments, his life, his energy compartilhar os seus momentos, sua vida with those around him, com aqueles ao seu redor, with us, com nós. shows an example of sacrifice. Nós vemos um exemplo de sacrifício. You can be bold and say it's the example of sacrifice. Podemos ser ousados e dizer é o exemplo do sacrifício. The true example of O self-sacrifice. verdadeiro exemplo do We sacrifício. learn two very important aspects of living for the kingdom through Jesus. Aprendemos duas coisas muito importantes sobre viver no reino de Deus com Jesus. Which is leading your body, your physical body, Que é deixando o seu corpo físico, leading, levando o seu corpo físico to live a viver its true purpose, o seu propósito verdadeiro. and two, E dois, bringing a positive change trazendo uma mudança positiva to those around him. para aqueles ao seu redor. Jesus, Jesus, with everyone he interacted with, com todos com quem ele interagiu, he brought some kind of change. ele trouxe algum tipo de mudança. We could say it's only good change that he brought. E nós podemos dizer que foi só uma mudança boa que ele trouxe. And Jesus showed us E Jesus nos mostrou what it means o que significa that your physical body que o seu corpo físico may live its true purpose. possa viver o propósito verdadeiro. We see Jesus denying himself Nós vemos que Jesus se negou many different moments. muitos momentos You can diferentes. say simply by his lifestyle, he denied himself a lot. Você pode ver simplesmente pelo estilo de vida dele que ele se negava, And we get to the point where he was even sweating blood. ao ponto
dele sangrar, suar sangue, way towards the end. bem no final. But his self-denial Mas o negar a si mesmo led him to that. o levou a isso. The two important things that we learn through Jesus. As duas coisas importantes que nós aprendemos através de Jesus. Not the only, but two very important things. Duas coisas muito importantes. Living your physical body, or your physical body living its purpose, O seu corpo físico vivendo o propósito and causing change e causando mudança in the lives of those around us. nas vidas ao nosso redor. So I want to start off with the first question I ask. Então eu quero começar com a primeira pergunta que eu perguntei. Who are you to yourself? Quem é você a si mesmo? In other words, what benefits do you bring to yourself? Ou em outras palavras, quais os benefícios que você traz a si mesmo? We're going to read real quick in Matthew 18, Vamos ler rapidinho em Mateus 18, verses 7 through 9. versículos 7 ao 9. And it says, "Woe to the world for temptations to sin, for it is necessary that temptations come, but woe to the one by whom the temptation comes. And if your hand or your foot causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to enter life crippled or lame than with 2 hands or 2 feet to be thrown into the eternal fire. And if your eye causes you to sin, tear it out and throw it away. It is better for you to enter life with 1 eye than with 2 to be thrown into the hell of fire." Ai do mundo por causa das coisas que fazem cair no pecado. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou seu pé o fizerem tropeçar, corte e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ao aleijado do que tendo as 2 mãos ou os 2 pés ser lançado no fogo eterno. And when I ask, what benefits do you bring to yourself? E quando eu pergunto quais os benefícios que você traz a si mesmo, Obviously, obviamente, I'm speaking of spiritual benefits. eu falo sobre os benefícios I'm not espirituais. speaking of physical benefits. Eu não estou falando dos benefícios físicos. We read in the Bible, there's no point to gain everything in life but lose your soul. Nós lemos na Bíblia que não adianta pegar tudo na vida e perder sua alma. You could push yourself Você pode se empurrar physically fisicamente to reach every single goal that there is to be reached on this earth. para alcançar todos os alvos que existem nessa terra. You can try. Você pode tentar, You may get pretty far. você pode até chegar longe, You may achieve great things on this earth. alcançar grandes coisas nessa terra. But when we speak about true life and eternity, O momento que nós falamos sobre a vida real e na and when eternidade, your perspective is on that, quando a sua perspectiva está nisso, we understand that these things are of little value. nós entendemos que essas coisas são de um valor pouco. We understand that these things Menor. are passive. Entendemos que isso é coisas passivas. You can have, if you were to own every single house on the planet, Se você tivesse todas as casas no planeta, if you were able to buy every single house, se você pudesse comprar todas as casas, what benefit is that to you if you're dead? que benefício é isso para você se você morrer? If you were to achieve the highest position you want socially, Se você alcançasse a posição mais alta na sociedade, where everybody knows you, todo mundo te conhece, everybody admires you, todo mundo te admira, what purpose is that going to give you when you're dead? qual o propósito que isso vai te dar na morte? Or excuse me, what benefit is that going to bring you if you're dead? Que benefício que isso te traz Because na these morte? things that we acquire in life in the physical sense, Tem coisas que a gente alcança no físico, na vida. these things Essas coisas are so passive são tão passivas and they take so much of our energy away e tomam tanto da nossa energia that we slowly but surely que aos poucos we waste ourselves nós nos desgastamos and we lose ourselves e nos perdemos because we allow these things that are beneficial in the physical sense porque deixamos essas coisas que são que nos beneficia no físico take our perspective away from what's true. tirar nossa perspectiva daquilo que é verdade. Obviously, buy a house. Obviously, get in a really nice car, get a really nice position in a job. Óbvio, você pode comprar uma casa, um carro bom, chegar a uma alta posição no seu trabalho. Obviously, you can do all that. Você pode fazer tudo isso,
what's the point of it all, like we read here? Mas qual o ponto disso If there are tudo? certain things that we do Se tem coisas que nós fazemos that push us away que nos afastam from the purpose of God. do propósito de Deus, When we see Jesus quando nós vemos Jesus looking to himself, olhando a si mesmo, we see somebody who is the image of self-denial. nós vemos a imagem de se sacrificar. Oh, good teacher. Oh, bom professor, No one is good but the Father. bom mestre. Ah, não, mas ninguém é bom além do Pai. It would have been easy for Jesus to accept that compliment, yeah. Seria mais fácil só Jesus aceitar esse elogio. Because was the person wrong? A pessoa estava errada? Him being God? Ele sendo He's Deus, good. ele é bom. But Jesus Mas Jesus denied himself so much se negou tanto that he made them understand que ele fez eles entender: only one deserves the glory. só um merece a glória. Only one deserves the glory. Só um merece a glória. Only one deserves your focus. Só um merece o seu foco. Jesus was so dedicated to the purpose of God that Jesus- he denied benefits to himself. Jesus era tão dedicado ao propósito de Deus que ele se negava a si mesmo. He pushed away those who tried to protect him in the physical sense, Ele afastava aqueles que tentavam o proteger no sentido físico, because those protective acts porque esses atos de proteger would have interfered with the purpose of God. iriam interferir com o propósito de Deus. Peter, Pedro, oh, you're not going to die. I'm not going to let you die. você não vai morrer, não vou deixar que isso aconteça. I'm not going to let you go through all that suffering. Eu não vou deixar você passar por todo esse sofrimento. Letting that not even come close to you. Que isso nem chegue perto de você, And Jesus. Jesus calls him Satan. E aí Jesus chama ele de Satanás. Get behind me. Por trás de mim. He told Peter Ele fala com Pedro: to stop para. when he attacked one of the guards with his sword. Quando ele atacou um dos guardas com a espada dele. When all Peter was trying to do was defend Jesus. A única coisa que Pedro queria fazer era proteger Jesus. Peter, in both cases, Nos dois casos, he had good intentions in his heart. Pedro tinha boas intenções no coração. He had a good intention in his heart to protect Jesus. Ele tinha a intenção boa de proteger Jesus. What's wrong with protecting Jesus? Qual o problema de proteger ele? There's no wrong in protecting Jesus, Não existe erro em proteger Jesus. or at least the desire to protect Ao Jesus. menos o desejo de proteger ele. It's like us trying to protect God. What are we going to do to protect God? É como se fosse nós tentando proteger a Deus. O que é que nós podemos fazer? There's a difference between defending his honor on earth and Existe uma protecting him. diferença em defender a honra dele aqui na terra, Because his honor comes from his purpose being fulfilled. porque a honra vem de o propósito dele sendo cumprido aqui na terra. So when Jesus died, Então, quando Jesus morre, fulfilling his purpose, ah, cumprindo o seu propósito, he was honoring the Father. ele estava honrando o Pai. But Jesus Mas Jesus took those safety guards away. tirou todas essas guardas dele. He took the one that was protecting him and pushed him away. Ele levou aquele que estava o protegendo e o afastou. He looked at Peter and said, "You're going to deny me." Ele falou para Pedro: você vai me negar? Because Peter's actions or desires Porque os desejos e ações de Pedro was going to push Jesus away from fulfilling his purpose. iam afastar Jesus de cumprir o seu propósito. How many of us have these kinds of Peters in our lives? Quantos de nós tem esses Pedros nas nossas vidas? That they strive to protect us, Que eles querem tanto nos proteger, they do everything they can to defend us, fazer tudo para nos defender, to be our friend, para ser nosso amigo, to say things that would benefit us, falar coisas que vão nos beneficiar, to do or say things that make us feel good. fazer ou falar coisas que vão nos fazer sentir bem. Yet we learn from Jesus. Mas nós aprendemos com It Jesus. doesn't matter how nice somebody is to you. Não importa o quão bom que alguém possa ser It para doesn't matter how você, beneficial a relationship to you is. o quão beneficiante é esse If that relacionamento. relationship is causing you to stray away from the purpose of God. Se esse relacionamento vai te afastar do propósito de So Deus. Jesus denied himself safety Então Jesus se negou a segurança, for the purpose of God. ao propósito de He Deus. denied his physical well-being Ele negou o bem-estar físico dele for the well-being of the purpose of God. para o bem-estar do propósito de Deus. There's a running theme here. Existe um tema aqui que se repete, To fulfill the purpose of God. cumprindo o propósito de Deus. Even if it seems good, Mesmo que pareça bom, it may not always be God sending that to you.
não é sempre que é Deus que está te enviando nisso. Just because someone is protective of you Só porque alguém está protegendo você, doesn't mean they have the purpose of God as priority in their heart. significa que eles tenham o propósito de Deus no coração. Be careful with those who only focus on the exterior. Cuidado com aqueles que só dão um foco para o exterior. It's like a house is burning down, Ah, uma casa está queimando, but you're painting the outside to make it look good. mas você está tentando pintar a parte de fora para parecer bom. When everything else inside is coming apart, Mas tudo de dentro está caindo, it's being destroyed. está sendo destruído. Jesus lived what we read here in Matthew 18:7-9. Jesus viveu isso aqui que a gente leu em And Mateus he showed 18. us. Ele nos mostrou. He was willing to cut off anything that would step in the way of the purpose of God. Ele estava disposto a cortar o que for que ia afastar ele do propósito. Anything. Qualquer It coisa. took his attention away from the purpose of God. Se ia tirar a atenção dele do propósito de Deus. His mother and his siblings came to see him A mãe e os irmãos dele vieram ver ele. while he's there doing the work. Enquanto ele estava trabalhando. And he says, these here E ele who fala- fulfill the word of my Father. Esses aqui que estão cumprindo a vontade do meu Pai. He prioritized the purpose of God over his family. Ele colocou prioridade sobre o propósito de Deus. The fulfillment of the purpose of God Propósito over his family. de cumprir sobre a família dele. Jesus kept himself in check and walking in a straight line. Jesus se colocou na caminhada reta. When Satan came to tempt him, Quando Satanás veio para tentar ele, every time Satan would bring some kind of Bible verse to him, cada vez que Satanás Scripture. trazia a escritura para ele, he would kept himself in check. ele ficou alinhado. That doesn't apply here Isso não aplica aqui, because this applies here. porque isso vai aplicar. Even though this is beneficial to me, Isso possa me beneficiar, this sim, does not apply to me in this moment. mas isso não vai aplicar nesse momento, Because what I'm after is sacrifice. porque o que eu estou à procura é de sacrifício. But it's easy for us to deny sacrifice for the benefits that we receive. Mas é fácil para nós nos negar o sacrifício para os benefícios para nós. I think that we think we're too good sometimes for sacrifice. Eu acho que nós pensamos que nós somos bons demais para sacrificar. You know, I go to church, you know. Ah, eu vou na igreja. How could something terrible happen to this person? They're such a good person. Ah, como que algo terrível possa acontecer com essa pessoa? Eles são tão bons. When we look at good, Quando olhamos para o bem, right? Let's take that example of good. vamos levar esse exemplo do bem, do bom. Where do we get that example of good from? Onde que a gente pega esse exemplo? Somebody who doesn't kill, right? Alguém que não mata, You por wouldn't consider a exemplo. murderer a good person. Você não vai considerar um assassino uma boa pessoa. Someone who tells the truth. Ou alguém que conta a verdade. Someone who walks on earth Alguém que caminha nessa terra and no one can find fault in them, e ninguém acha falha nele. right? You would probably consider that a good person. Você pode considerar essa pessoa uma boa Right. pessoa. Where do we learn those things from? Mas onde que nós aprendemos essas coisas? Where do we learn how to be a good person from? Onde que nós aprendemos a ser uma boa pessoa? From the Father. Do Pai, From what his nature, his righteousness. da justiça dele. He teaches us how to be good. Ele nos ensina como ser bom. So by saying that, oh, I'm a good person, I'm comparing myself to the Lord. Am I really good? Ah, então se eu falo que eu sou uma boa pessoa, eu estou me comparando com Deus. If he is the example of what good is, Se ele é o exemplo do que é bom and the lack of him is evil, e a falta dele é maligno, I'm holding myself to a pretty high standard by saying that I'm a good então eu person. me coloco num padrão muito alto me comparando com Deus. But Jesus denied himself. Mas Jesus se negou. And this whole thing is not about being perfect, E não é sobre ser perfeito, but it needs to be growth. There needs to be growth. mas precisa existir esse crescer. And what I mentioned on Monday O que eu falei na segunda, was our mistakes and failures as nossas falhas can be one of two things. pode ser uma de duas coisas. A bridge Uma ponte that we build to cross over an obstacle. que construímos para passar sobre um obstáculo, It's up to us. mas é
bate a We nós. can't expect the Lord to do everything for us. Nós não podemos esperar que o Senhor faça tudo por nós. He gave us the knowledge and the tools to do it. Ele nos deu o entendimento e as ferramentas para fazer. He can't build it for you. Ele não vai construir por você. But take your mistakes Mas leva as suas falhas. and you can use it as a bridge to grow, E você pode usar isso como uma ponte para to crescer, reach something new. para alcançar algo novo. Or Ó, these mistakes esses erros can be symptoms of who we are. podem ser sintomas de quem nós somos. Because if things don't change in your life, Porque se as coisas não estão mudando na sua vida, it's no longer about the lack of knowledge. não é sobre a falta de conhecimento, It's no longer the lack of understanding. não é falta de entendimento, It's no longer the lack of the word. não é falta da palavra. If you're walking with Christ, you know the word, Se você está caminhando com Jesus, você conhece a palavra and you struggle with the same things over and over again. e você sofre com as mesmas coisas. If you can't change, Se você não consegue mudar, if there are things inside in your life se existe coisas na sua vida that you keep going to back over and over and over que se again, repetem na sua vida, things that you always go back to, coisas que você sempre volta, things that you can't let go of, você não consegue deixar para trás. problems that you bring to yourself. Problemas que você traz para si mesmo. Those are no longer mistakes. Those are symptoms of who you are. Isso já não é um erro, uma falha. Isso é sintoma de quem você And é. symptoms need to be attacked E esses sintomas precisam ser atacados. because there's something in there. There's a root cause for these symptoms Porque existe uma raiz que está causando esse sintoma. that need to be removed. Precisa ser removido. Take COVID, for example. Vamos ver o Covid, por We exemplo. know the symptoms of COVID. Nós conhecemos os sintomas do Covid. During 2020, 2021, everybody that had a lack of, they couldn't taste or couldn't smell anything. Ah, ninguém conseguia sentir cheiro ou gosto. You automatically assume, hey, you probably have COVID. Automaticamente você pensava, ah, tem Covid? Go do your test, go do whatever. Vai fazer o seu exame. Symptoms. Sintomas. If at your job, Se no seu trabalho you do the same mistakes you do at home, você faz os mesmos erros que você faz em casa, at school you do the same things you do at home, na escola, as mesmas coisas que você faz em casa, and if those things are problematic, e se isso é um problema, because those are symptoms of something that's deeper within you that needs to be addressed. aí existem os sintomas dentro de você que precisam ser Need to be corrected. corrigidos. I'll be the first one to raise my hand Eu vou ser o primeiro a levantar a minha mão and say that there are moments in my life. para dizer que existem momentos na minha vida. And I recently was praying with the Lord a lot, E speaking to the Lord a lot, eu estava conversando muito com o Senhor, and I was reflecting eu estava refletindo, and saying, Lord, falando, Senhor, I suffer with this and this and this constantly. eu estou sofrendo constantemente com isso, isso e isso. Why can't I move forward from this and this and this? Por que eu não consigo passar para frente? Why is this always coming up? Por que sempre vem essa coisa? Why do I fall in this area? Por que eu sempre caio nessa área? Every single year, year after year, Ano após ano. it never changes. Nunca muda. And the Lord brought to my mind, Aí o Senhor trouxe à there's minha a mente root cause a raiz that you have not addressed yet. que você ainda não corrigiu. You're treating it as a symptom, Você está tratando como um sintoma, but it's the problem. mas é o problema. We have to stop treating the things that we do as simple symptoms. Precisamos parar de tratar as nossas coisas como simples sintomas. We have to dig deep within ourselves through the Holy Spirit Precisamos nos aprofundar mais com o Espírito so Santo we can encounter the root of the problems that we continuously live. para poder encontrar as raízes dos problemas que nós repetimos. There are things that we need to address Existem within, coisas que that we need, precisamos corrigir that are within us. dentro de nós. But we're never going to be able to do that Mas nunca vamos conseguir fazer isso if we don't reach a level of vulnerability with the Holy Spirit. se nós não alcançamos um nível com o Espírito Santo A vulnerability. de ser vulnerável. If we don't allow the Holy Spirit to work in the deepest areas of our lives, Se nós não deixamos o Espírito Santo trabalhar nas áreas mais profundas da nossa vida, our mistakes nossos erros will turn into symptoms of who we are. vão virar sintomas de quem nós somos. Think of a really problematic person that you know. Pensa numa pessoa super problemática. What are the things they typically do? They typically cause Quais são as coisas que eles causam that end up hurting those around them and hurting themselves? que vão machucar eles ou as pessoas ao seu redor? And imagine what others think about you.
Agora imagina o que os outros pensam sobre você. We think that because we see somebody who's problematic, we think, oh, I'm not as bad, so I'm okay. Só porque nós vemos alguém que é problemático e nós pensamos, não sou tão ruim assim. But there's somebody who is less problematic than you, looking at you and saying the same thing. Mas tem alguém que é menos problemático que você, olhando para você e pensando as mesmas coisas. But for the Lord to move in us, Para que o Senhor possa mover em nós, we need to open the door. precisamos abrir a porta. The only way to allow Him to work, A única forma In que us. Ele pode trabalhar em nós, we need to ask for His help precisamos pedir a ajuda and accept His help e aceitar a ajuda dEle and give Him the control e entregar todo o controle so that the changes para que as mudanças can happen possam acontecer according to His will, de acordo com a vontade according to dEle, His plan. com o plano dEle. We need to stop thinking that we have all the answers, Precisamos parar de pensar que nós temos todas as or respostas think that we can handle everything by ourselves. ou achar que nós podemos tudo sozinhos. I'm going to give you a good example of this. Eu quero te dar um bom exemplo disso. I've worked for contractors, Eu já trabalhei contractors, builders. com construtores The one most annoying thing that causes problems e a coisa mais chata que causa problemas is when we're doing the work, é quando a gente está fazendo o trabalho, we have somebody there tem alguém lá from our company da nossa companhia watching the job happen, olhando sobre o trabalho, making sure everything is done correctly, vendo que tudo está sendo lidado certo. and the homeowner Aí o dono da casa comes, chega, complains, reclama and says that this is being done wrong. e diz que está errado. Oh, because the way I did it, it's supposed to be like this. Porque a forma que eu fiz era supposed ser assim. It needs to be done in this way. Precisa ser feito It needs to dessa be forma. applied this way. Precisa ser aplicado dessa maneira. I have one question for these homeowners. Então eu tenho uma pergunta para Why esses did you donos de hire a casa. contractor? Por que você Why did you hire a pagou um contractor? construtor para fazer? You're paying for them to supervise your house. Você está pagando para que eles possam ver todo o trabalho You're sobre paying. a sua casa. You're paying to have somebody there Você está pagando para ter alguém ali to watch the job for you. para ver o trabalho acontecer The por você. reason you hire a contractor A razão que você contrata alguém is because you're unable to do the job by é yourself. porque você não consegue ir sozinho. So they have to do the job for you. Então eles precisam fazer o trabalho no seu lugar. But it becomes impossible E vira impossível if we step in the way. se a gente entra no caminho. So when the Holy Spirit's moving in us, Aí, quando o Espírito Santo está movendo em nós, we have to sit down, você precisa se sentar, buckle up, se amarrar and just enjoy the ride. e só aproveita da jornada. Move the Holy Spirit, the changes in our lives, in our As lives. mudanças nas nossas vidas. Imagine it like a roller coaster. Imagina como uma montanha russa. Once you sit down, Quando você se senta, you're locked in your seat, você está amarrado no seu the little gate lugar, opens, o portão se abre and the thing starts moving, e começa a mover. it's over. Acabou. You have no more say. Você já não tem mais o que dizer. Because if you start complaining, Se você se reclamar, the conductor's going to have to hit the red button to stop, eles vão colocar no botão vermelho and the whole project is put to stop. e tudo vai parar. So how many times have we interfered in the works of the Holy Spirit in our lives? Quantas vezes que nós interferimos no trabalho do Espírito Santo em nossas vidas? Because we think we have the answers, because we think we know how it should be done. Que nós achamos que temos a resposta de como ser feito. When things need to be moving, we're interfering and slowing it down. Quando precisa se mover, mas nós estamos interferindo. What are the symptoms that you are causing in yourself? Quais são os In your sintomas own que life. você está causando na sua vida inteira? What are the things that keep repeating As coisas que se continuam repetindo, that you don't move forward from? que você não se move para frente, Because there's something deeper within you, porque tem algo mais profundo em and we você. know what it is. E nós sabemos o que é, Especially because those who are close to us will tell us. porque aqueles que são perto de nós vão nos poder falar. Hey, John, João, you're really lazy, man. você é muito Lazy. preguiçoso. Hey, John, João, you're really prideful. você é muito orgulhoso. We've had people come up to us, especially with married couples, A gente já teve pessoas, especialmente os casais, or even better, your siblings. ou os seus irmãos, They'll tell you, eles vão te falar, no filter. sem filtro.
You got this problem. Ah, você tem esse problema. You're wrong because of this. Você está errado por causa disso. But we get defensive. Mas a gente fica defensivo. I'm not like that at all. Ah, não sou assim não. If those who love you, Se aqueles que te amam, that you see face to face, que você vê face a face, say something to you and you reject it, falam algo com você e você rejeita, how are you going to accept something that comes from the God you can't see? como é que você vai aceitar algo de Deus que você não vê? If those that are intimate with you around you are telling you something, Que se aqueles que são íntimos de você estão falando algo, they're beneficial to you in certain areas, se eles podem te beneficiar em certas áreas, but when it comes to correction, mas quando chega a correção, their word is invalid, se a palavra deles é inválida, how can we be corrected by the Holy Spirit? como que nós podemos ser corrigidos pelo Espírito Santo? What do you think the Holy Spirit's going to use? O que você acha que o Espírito Santo vai usar? Pray, Lord, give me patience. Ah, Senhor, me dá paciência. So he sends you opportunities to be Então patient, Ele te envia oportunidades para ser to paciente, learn to be patient. para aprender a ser paciente. Or do you think he's going to open your brain while you're sleeping Ou você acha que Ele vai abrir o seu cérebro enquanto você dorme, and sprinkle some patience colocar um pouquinho de paciência por cima, and close you up? fechar sua cabeça? At that point, what's the purpose of the sacrifice of Jesus then? Aí, nesse ponto, qual o ponto do sacrifício de The Holy Jesus? Spirit could have just simply done that way in the beginning. Porque aí o Espírito Santo já poderia ter feito desde o início. But it's supposed to be through your decisions. It's Mas aí, supposed to be a através das suas choice. decisões, We need to choose to change. precisamos escolher mudar. We need to choose to remove the root of the problems in our lives. Precisamos escolher tirar as raízes dos problemas. And it requires vulnerability, Que precisa que nós possamos ser vulneráveis. and it requires vulnerability, E é um requisito, requer você ser vulnerável. and it requires humility. E requer humildade. But at the root of it all, Mas na raiz de tudo, it requires love. requer amor. It requires love for yourself. Requer amor por a sua própria vida. Not love for your physical sense, but love for Não your spiritual o sense. físico, mas o seu espírito. Because your body will tell you when you need something that's beneficial to itself. Porque o seu corpo vai falar quando precisa algo de benefício. We need to be in tune, Nós precisamos estar alinhados, conectados aligned with the kingdom of God, com o reino de Deus, so that the Holy Spirit can come, para que o Espírito Santo possa vir, see the love that you have for yourself, ver o amor que você tem por si mesmo and say, now I can do some work in here. e dizer: agora eu posso começar a trabalhar. Because you value your eternal life more than your physical life. Que você ama mais a sua vida eterna do que a sua vida física. The second question, Segunda pergunta: who are you to the world? quem é você ao mundo? Or what benefits do you bring to others? Quais são os benefícios que você traz aos outros? I want to open up to James 2, Quero abrir em Tiago 2. verses 14 through 17. Versículos 14 a 17. James 2, 14 through 17. Tiago 2, 14 a 17. It says here, what good is it, my brothers, if someone says he has faith but does not have works? Can that faith save him? If a brother or sister is poorly clothed and lacking in daily food, and one of you says to them, go in peace, be warmed and filled, without giving them the things needed for the body, what good is that? So also faith by itself, if it does not have the works, is dead. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até te satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. So Jesus showed a level of self-denial like we saw before. Então Jesus mostra um nível de negar a si mesmo, como vimos antes. He lived his physical purpose for the purpose of God, sorry. Ele viveu o físico para o propósito de Deus. So what do we see what do we see in Jesus Então o que é que nós vemos em Jesus? when he looks outside of himself? Quando ele olha para fora de si mesmo. We see someone who was able to take people who were insignificant in their community. Vemos que ele consegue alcançar pessoas que na comunidade eles
têm esse título de insignificante, people who not only were unknown in their community, pessoas desconhecidas na sua própria comunidade but maybe even a community we can't even say. e talvez em outras comunidades também. No, communities that Oh. a community that we wouldn't be able to even. Há uma comunidade Find que out about, know a about. gente não ia poder saber sobre. He took those people Ele levou essas pessoas and made them the most influential, e o que fez eles ser o que eles podiam ter he influência. took them Ele os levou to be some of the most influential por ser as pessoas mais And well- de influência and well-known names in the world. e os nomes mais conhecidos no mundo. Because when you think of Paul, A mesma coisa com Paulo. the name Paul became famous because of Paul in the Bible that we read. O nome Paulo ficou famoso por causa do nome de Paulo When you na think of Bíblia. Peter, Pedro, you see Peter in the Bible. a gente vê Pedro na Bíblia. Think of John, Você pensa sobre João, John in the Bible. João na Bíblia. He took these people that no one would know Ele levou essas pessoas que ninguém ia conhecer and took them to be super influential. e levou eles para ser uma grande influência. He made Paul famous in two different ways. Ele fez Paulo famoso em duas formas. He made Paul famous for killing those who were serving him, Ele fez Paulo famoso por matar aqueles que estavam servindo a ele, and he made Paul famous e ele fez Paulo famoso and influential e uma influência by using him. para usar ele. He gave them all purpose. Ele deu para ele um propósito. He gave them a mission. Ele deu para eles uma missão. We see that love, we see here, we were just reading, Nós vemos aqui onde nós lemos that love and a greater commitment is required que amor e uma dedicação maior é necessário in our walk with those around us. na nossa caminhada com aqueles ao nosso It says in redor. verse 15, Em if a, versículo 15, if a poor brother or sister is, sorry, if a brother or sister is poorly clothed and lacking in daily food, and one of you says to them, go in peace, be warmed and filled, without giving them the things needed for the body, what good is that? se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas ou de alimento de cada dia, e um de vocês lhe dizer, vá em paz, aqueça-se e alimente-se e satisfazer-se, sem por ele dar nada, de que adianta isso? What good is it for us to be filled with the Word of God, but remain quiet in our speech and quiet in our actions? O que adianta estar cheio da palavra de Deus, mas você ainda é calado na sua fala e nas suas ações àqueles ao seu redor? What's the point of being filled with this Qual é o ponto de ser cheio da palavra, if it's not being shared? mas não compartilhar? If there's no movement? Se não existe um mover, If there's no action? se não existe ação, What good will we do que bom que nós possamos fazer if all we do is speak that we are servants of Jesus, se a única coisa que nós falamos é que nós somos servos de Deus, but don't reach those who need help? mas não alcançamos aqueles que precisam de ajuda? You know what that's like? You know what that's like? Você sabe o que é, como é isso? That's like you seeing somebody É como se você vê alguém who's hanging off a building about to fall. que está no ponto de um prédio para cair. They're hanging on the edge. Eles estão segurando lá, They're holding on. eles estão segurando o prédio. They're about to fall off. Eles vão cair. You walk up Aí você chega ali and you tell them, e você fala com eles. I have the answer. Eu tenho a resposta. I can help you. Posso te ajudar. You just walk away. E você sai dali. The person's about to die. They're A pessoa falling. tá no ponto de morrer, de cair. They're perishing. They're going to perish. Eles vão morrer. And you even wear a shirt. Você até pode usar uma I blusa. have the answer. Eu tenho a resposta. I know who can save you. E eu sei quem pode te They salvar. can use me to save you. Ele pode me usar para te salvar. And then you go on with your day. Mas aí você continua com a sua vida. Knowing that they're at a point to fall, Sabendo que eles estão no ponto de cair, to perish, de morrer. but you do not act Mas você não age in the very things you say. nas coisas que você You mesmo don't fala. act Você não age on the truth na verdade that you say you believe in. que você diz que crê. I believe, Eu creio right, that I love coffee. que eu amo café. I really enjoy coffee. Eu gosto de café demais. Everybody knows I enjoy coffee. Todo mundo sabe que eu gosto muito de café. But it wouldn't matter if I said it or not. Mas não importa se eu só falar. Because whenever I come into work, Quando eu entro no trabalho, I have my cup of coffee. eu já tenho a xícara de café. I'll make another cup of coffee at some point. Vou fazer mais café depois. You know, I'll come to church, I probably have my cup of coffee. Eu chego aqui na igreja, eu tenho o café na minha mão. I'll wake up in the morning, Eu acordo de manhã, I'll go to the kitchen, vou na cozinha, Renato will ask,
A Renata vai e pergunta: Can you also make me a cup of coffee? você pode fazer um café para mim também? She knows that I'm going to do it Ela sabe que eu já vou fazer. because it's something that I enjoy. É porque é algo que eu gosto. You know what would be confusing for everyone? Sabe o que seria confuso para os outros? If I said I love coffee and no one ever saw me drinking a cup of Se eu coffee. falo que eu amo café, mas ninguém nunca me viu tomando um café. You know what's confusing? Você sabe o que é confuso? Saying that we love Jesus, Dizer que eu amo Jesus, but don't live Jesus. mas não vivo Jesus. To those who need to see it, Para aqueles que precisam ver, that's confusing. isso é confuso. That's problematic. Isso é um problema. If we're unable to be Jesus in the lives of those people, Se nós não podemos ser Jesus na vida dessas pessoas, why are we saying that we can? por que é que eu falo que eu posso ser? The very essence of the gospel is to preach. A essência do evangelho é para pregar. Salvation Salvação came with Jesus, veio com Jesus, preaching the truth pregando a and verdade teaching us to preach. e nos ensinando a pregar. We're a walking contradiction. Nós andamos em contradição When we say quando falamos we live for Jesus, que nós vivemos para Jesus, but then we don't live for Jesus. mas não vivemos para Jesus. How many people do we encounter Quantas pessoas que nós encontramos in our day-to-day that need no Jesus, nosso dia a dia que precisam de Jesus, that need His love, no amor dele, that need His restoration, precisam da restauração de Jesus, but we don't do anything mas nós não fazemos nada, but act mas agimos like what we read in 1 Corinthians 13. como com aquilo que a gente vê em 1 Coríntios 13. I should have given you guys the verses, sorry. It's going to be 1 Corinthians 13, 1 through 3. Vai ser 1 Coríntios 13. 13, 1 a 3. 1 through 3. It says, though I speak with the tongues of men and of angels, but have not love, I have become sounding brass or a clanging cymbal. And though I have the gift of prophecy and understand all mysteries and all knowledge, and though I have all faith so that I could remove mountains, but have not love, I am nothing. And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned, but have not love, it profits me nothing. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ao como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que possui e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. We know that love is sacrifice. Sabemos que o amor é sacrifício. So if I have all these benefits, Então, se eu tenho todos esses benefícios, but don't know how to sacrifice mas não sei como for sacrificar those around me, para aqueles ao meu redor, I am nothing but a headache. eu sou nada mais do que uma dor de cabeça. I'm nothing but what people call religious. Nada mais do que aquilo que as pessoas chamam de religioso, We consider religious. considerado religioso. You know what's worse? Você sabe o que é pior? Is when the same person that's hanging off the cliff, Quando a mesma pessoa que está ao ponto de cair, they're about to fall, eles estão caindo, and they look to their side, eles olham para o lado and they see you hanging on as well. e eles veem você em perigo também, In the same position they're in. na mesma posição que eles estão. Meaning you can't help them. Significa que você não pode o Because ajudar. what you've demonstrated Porque o que você demonstrou is someone who is still lost é alguém que ainda está perdido and in need of a savior just like them. e precisando de um salvador da mesma forma que eles. And you're wearing that shirt that says I can help you off this cliff. E você está com a blusa falando, eu posso te ajudar. When we demonstrate contrary to what we learn in the Bible, Quando nós demonstramos o contrário daquilo que a gente aprende na we Bíblia, don't have the power or the authority to help anybody. não temos o poder nem a autoridade para ajudar ninguém. When somebody keeps coming up to you, oh, you're this, you're this, you're Se this, alguém you're chega this. para você e diz, você é isso, 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 All these problematic things, todas essas coisas problemáticas, you're unable to help them você não pode ajudar because eles. all they see Porque a única coisa que eles veem are problems. é problema. All they see Tudo que eles veem, are things that they don't need. coisas que eles não precisam. So why do you think I mentioned the who are you to yourself first?
Por que você acha que eu fiz a primeira pergunta de quem é você a si mesmo? Because if you're demonstrating Se você demonstra symptoms sintoma of a life without Jesus, de uma vida sem Jesus, how can you como que você live possa viver and reach those around you? e alcançar aqueles ao seu redor? Because all you're demonstrating Porque a única coisa que você demonstra is a life without Jesus. é uma vida sem Jesus. We can't. Nós não If we don't podemos. address what's inside first, Se nós não corrigirmos aquilo por we dentro won't be primeiro, able to reach anybody. não vamos poder alcançar alguém. Why do you think Jesus spent 3 years Por que with the você acha que disciples, Jesus gastou 3 anos com os discípulos? teaching them Ensinando, and teaching them? ensinando. Sure, they had their moments, go 2 by 2, Sim, eles teve os momentos, vai 2 em 2. but they were learning, Mas eles estavam they were aprendendo. changing, Eles estavam mudando. they were transforming. Eles estavam transformando. In the moment he resurrected, E o momento que ele ressuscitou, go vai to all the world, ao mundo inteiro, preach the gospel, prega o evangelho, baptize batiza every nation. todas as nações. Because what needs to be addressed before you can do that is yourself. O que precisa ser corrigido antes de tudo é você. Why do you think when you're in airplanes they say if the mask comes down, put it on yourself first? Quando você está no avião e a máscara cai de oxigênio, eles falam, coloquem você primeiro. As a kid, I never understood that. Como criança, eu nunca entendi isso. Because I grew up with the mentality of self-sacrificing, Porque right? eu cresci com esse pensamento de sacrificar a mim As mesmo. growing up in church, you learn that Jesus was denied himself and helped those around him. Quando você cresce na igreja, você aprende que Jesus se entregou And para todos ao seu it redor. wasn't until I got older Não foi até que eu I realized cheguei a uma idade maior que eu entendi, that if I don't have my mask on, se eu não tenho a minha máscara, I would probably pass out eu vou apagar before helping you. antes de conseguir ajudar. So before I can help somebody off the cliff, Então, antes de ajudar alguém em perigo, if they're falling, se eles estão caindo, they need to look at me, eles precisam me olhar be like, I can reach up to you e dizer eu consigo te alcançar, because I see in you porque eu vejo em você someone who's concrete, alguém que está concretizado, someone who's standing firm, alguém que está firme, because you're well positioned. porque a sua posição está boa. I see that you have the strength Eu vejo que você tem a to força pull me up, de me levantar. so I'm going to rely on you. Então eu vou depender de But if você. we don't demonstrate that, Mas se a gente não demonstra isso, we can't be someone they can rely on. não podemos ser alguém confiável para eles. Jesus was able to cause positive changes Jesus pôde causar mudanças positivas because he loved. porque ele amou. He was willing to sacrifice his time and effort Ele estava disposto a sacrificar o seu tempo. that requires love. Isso precisa de amor. Like I said, we read that in John 15:13. A gente lê isso em João 15:13. No one has greater love Não existe amor maior than those who are willing to die, do que aqueles que estão dispostos a those who are morrer, willing to sacrifice. dispostos a se sacrificar. And when we read here again in James 2, E quando a gente leu em Tiago 2, it says, so also faith, verse 17, so also faith by itself, if it does not have works, is dead. fé sem as obras está morta. Our words As nossas are palavras, given value elas recebem valor when our actions follow through. quando as nossas ações se cumprem através disso. You can share all the most beautiful verses from the Bible. Você pode compartilhar os versículos mais lindos da Bíblia. You can share the verses that you know should affect the person. Esses versículos precisam afetar a pessoa. Hey, you're going through this, the Bible says this. Você está passando por isso? A Bíblia diz isso. But if you're not living what you're speaking, Mas se você não está vivendo aquilo que você fala, you have no footing. você não tem, You have no reliability você não é confiável. because you're also hanging off that cliff. Você também está ali em perigo. So knowing the word is meaningless Então, conhecer a palavra não significa nada if you aren't living the word. se você não está vivendo a palavra. What do we read in Romans 10:17? O que a gente lê em Romanos 10:17, Faith comes from the hearing of the word. fé vem de escutar a palavra There's no de point in Deus. sitting here listening to me speaking to you Não faz sentido você me escutar pregando aqui a palavra. It doesn't matter how much I can shout at you, I can scream at you, I can sing to you, whatever. Não importa o quanto que eu cantar, gritar para você.
But if outside, Mas se lá fora, those who are around you aqueles ao seu redor have a bad image of you, têm uma imagem ruim de você, you're not going to reach anybody. você não vai alcançar You alguém. won't be able to save anybody. Você não vai poder salvar ninguém. So what kind of neighbor have you been? Então, qual tipo de vizinho você tem sido? What kind of friend have you been? Que amigo que você tem sido? What kind of husband or wife have you been? Que esposo ou esposa que você tem What sido? kind of child have you been? Que filho ou filha que você tem sido? What kind of student have you been? Que aluno que você tem sido? What are the symptoms Quais são os sintomas that you exhibit que você demonstra wherever you go? onde você vai? What's the result of your presence Qual é o resultado da sua presença in the lives of those around you na vida daqueles ao seu redor and around everywhere you go? e em todos os lugares que você vai? What symptoms you cause in others? Que sintomas que você causa nos outros? What has been the results of of your decisions? Qual tem sido o resultado das suas decisões? Are you more beneficial Você tem sido mais benefício or more detrimental? ou mais um problema? A selfless sacrifice. Um sacrifício, A selfless sacrifice. um sacrifício sem falta. Selfless. Sacrifice. We'll just say sacrifice. É um sacrifício, A sacrifice. A sacrifice that requires you to deny yourself um sacrifício que requer você se sacrificar a si mesmo. is what is required É o que é preciso to be able to go into the depths of your life, of your heart, para poder ir na profundidade da sua vida, do seu coração and address the roots e of the corrigir problems, as raízes dos problemas, of the symptoms that you exhibit. dos sintomas que você demonstra. And this same sacrifice E esse mesmo sacrifício is required. é preciso, é necessário To live para poder viver this life dessa vida that can reach the lives of those around que you. possa alcançar a vida daqueles ao seu redor. And this sacrifice E esse sacrifício requires an understanding precisa um entendimento of a greater purpose de um propósito maior, outside what we see fora daquilo que nós podemos with our ver physical eyes. com os nossos olhos físicos. We need to understand why we surrender our desires for His. Precisamos entender Why we surrender our desires for His. por que nós rendemos os nossos desejos para os de Deus. And why do we strive to live like Jesus for others? Porque queremos alcançar viver como Jesus para outros. Why do we surrender our desires? Por que a gente entrega os nossos desejos? And why do we strive to live like Por Jesus? que a gente alcança a viver como Jesus? Because we need Jesus Que nós precisamos de Jesus to reach those around us. para alcançar os outros. And to be like Jesus E para ser como Jesus, requires you to deny your desires. você precisa negar os seus desejos. That's the reason. Isso é a razão. Because the only way we're going to reach others Que a única forma que nós podemos alcançar as pessoas requires you to take your eyes away from yourself precisa que você remove os olhos de si mesmo and point them to those around you. e troca para aqueles que estão ao seu redor. If you're only worrying about your problems, Se você só está preocupado com seus próprios your problemas, frustrations, suas frustrações, life is going to pass you by. a vida vai te passar. If you're only worried about your accomplishments, Se você só se preocupa com aquilo que você alcança fulfilling your dreams, ou alcançar os seus sonhos, life is going to pass you by. a vida vai te passar. You might be able to reach those dreams, Talvez você alcance esse sonho, but I'm going to guarantee you, mas eu te garanto, you're not going to fulfill what God has for you. você não vai cumprir aquilo que Deus tem para você. The Bible teaches that we can't serve more than one master. A Bíblia nos ensina que nós não podemos servir mais que um mestre. So if you're serving yourself, Então, se você está servindo a si mesmo, it's going to be difficult to serve the Lord. vai ser difícil servir ao Senhor. But there is a way Mas existe maneira to fulfill your dreams de cumprir os seus sonhos and to fulfill your plans e cumprir os seus planos and to live the will of the Lord. e viver a vontade do Senhor. The moment O momento that His desires que os desejos dele become yours, são os seus, it'll be easy to fulfill your dreams. vai ser muito mais fácil It'll be cumprir os easy seus to fulfill your sonhos. desires.
your desires, os seus desejos, because you're just living what He wants you to live, porque você está vivendo aquilo que Ele quer que você viva, because you're simply desiring what He wants you to desire. que você deseja aquilo que Ele quer que você deseje. Amen. Amém? Amen. Can we stand? Vamos ficar de pé?